Olá a todos. Hoje eu vim falar um pouco sobre os orixás. Vou começar uma sequência de vídeos falando sobre cada um dos 7 orixás que nós seguimos. O primeiro deles é o Oxalá, que é o primeiro orixá que nós saudamos dentro da Umbanda, é o primeiro orixá que nós saudamos dentro da casa. A figura de Oxalá é uma figura muito ligada à religiosidade, à espiritualidade. Então, ele está sempre muito ligado à sua figura de fé. Hoje, Oxalá, se você pegar dentro da figura dos orixás, ele tem uma função muito paternal desses orixás. Ele é o criador, então automaticamente ele é como se fosse o pai de todos os outros orixás. O que lhe permite não uma superioridade, nem de poder, nem de força, nem de nada do tipo, e sim um peso de responsabilidade ou um peso de paternidade que ele expõe. Oxalá, por ser o primeiro, ele traz muito para si, o conhecimento, a resolução dos problemas passados. Ele traz com ele a memória ancestral. Então, por isso ele costuma resolver muitos dos problemas, ele costuma tratar muito desses problemas dentro da religiosidade. A cor predominante de Oxalá é branco, por ser a junção de todas as cores em uma só. Então, hoje nós usamos branco, quando nós usamos dentro de uma casa, é em função de Oxalá. Nós usamos essa cor representando essa gira. O dia de Oxalá também é na sexta-feira, onde também muitas das casas também têm essas giras dentro da sexta. O campo de atuação de Oxalá, como eu falei, ele é muito ligado à religiosidade. Então, ele está sempre conduzindo as pessoas para esse movimento de espiritualidade, de religiosidade, principalmente de fé. Aliás, se você quiser definir Oxalá em uma palavra, eu definiria como fé. É o orixá que transmite a fé aos seus filhos. Dentro do candomblé, principalmente, existe uma divisão entre Oxalá novo, Oxaguian, e Oxalá velho, Oxalufã. Cada um deles trazendo uma determinada forma e simbolismo e secretismo nisso. Oxaguian caminha como espada, Oxalufã caminha com o Opachora, que é o instrumento da criação. Então, cada um tem suas características, mas essa divisão é muito voltada para o candomblé, algo que a gente hoje trata como Oxalá. Se você for olhar dentro das nossas imagens, nós trabalhamos com a imagem de Oxalufã, que é onde nós trabalhamos com o orixá mais velho, conduzindo aquele momento de sabedoria, tranquilidade, paz. Uma coisa interessante quando a gente fala nisso, e que remete muito, é sobre o sincretismo de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo junto à imagem de Oxalá. Desde os primórdios, no momento do sincretismo inicial, se tinha esse sincretismo em que se tinha em muitos terreiros, até hoje ainda tem muitos terreiros que possuem a imagem de Jesus Cristo como uma forma de representar a energia de Oxalá. Até porque a energia e o simbolismo que existe em Jesus é o mesmo simbolismo hoje que se encontra em Oxalá. Então, Jesus também transmite muito da questão da fé para as pessoas. Oxalá também transmite. Só que Oxalá já era enquanto Jesus ainda estava começando. Se você for pegar de forma ancestral, Oxalá está há muito, muito tempo nesse processo da criação. Só que como se trata do secretismo, depende muito da linha que cada um vai seguir, tá? Hoje eu vejo uma mudança um pouco nessa figura do secretismo. Muitas casas têm tentado voltar as suas raízes, aos orixás diretamente. Até pela mudança que existe hoje no mundo, nas formas das pessoas enxergarem as coisas. Uma coisa interessante quando a gente vê esse secretismo é que existe um momento que a gente tem que mudar um pouco e aceitar as nossas próprias raízes, como parte da nossa criação, da nossa própria religiosidade. Não existe erro nem acerto em se ter ou não o secretismo das casas terem Jesus ou terem imagem de Oxalá, isso pouco importa. O importante é o simbolismo e a energia que esse orixá traz a cada um de nós. Quanto às características dos filhos de Oxalá, os filhos de Oxalá, eles
São pessoas calmas, tranquilas, que conversam e falam muito bem. Normalmente eles trazem essa vibração, trazem essa confiança sem precisar forçarem nada disso. São pessoas que em conflitos, em situações de necessidade, mantêm muita calma para poder fazer. Seus filhos de característica, eles são virtuosos, são, pessoas que no seu caminhar você consegue perceber a forma de que lida e a calma que ele transmite. Diferente um pouco, por exemplo, de características muito físicas, igual tem os filhos de Ogum, que normalmente são magros, esguios, os filhos de Xangô, que são mais atarrachados. Então, assim, você consegue perceber essa característica nos filhos. Uma das coisas que os filhos de Oxalá têm de dificuldade é a teimosia. Então, como eles têm calma, mas eles concordam e acham que estão sempre com a razão. Então, isso acaba influenciando e definindo um lado um pouco teimoso dele. Algumas outras informações que eu acho que são importantes, a gente tem a lei do branco, que é a cor de Oxalá que nós usamos. Nós temos também a cruz, que é o símbolo que normalmente ele é utilizado. Acho que muito também voltado até para o secretismo que a gente tem. A parte das pedras, que é o diamante ou o cristal leitoso, que são pedras de Oxalá. Você tem as comidas, que são a parte de canjica, arroz, que também são servidas para Oxalá. Tá? Seu dia é representado nas sextas-feiras, até por isso nós temos as giras nas sextas-feiras. Por isso que muitas casas têm. Algumas características importantes que nós temos que citar, que Oxalá ele traz a firmeza que nós precisamos para os nossos trabalhos. Eu tenho para mim, como característica minha, que todos nós somos filhos de Oxalá. Todos nós, em algum momento, temos alguma característica que traz aquela fé, espiritualidade e religiosidade que nós temos, que Oxalá transmite. Então, hoje, se você pensar, eu vejo Oxalá como na cabeça de praticamente todas as pessoas e as outras entidades, os outros orixás, como ajuntós que estão sempre caminhando conosco. Então, durante esses vídeos, vocês vão perceber que várias características que vão aparecendo, eu tenho característica de Oxalá, eu tenho de Ogum, eu tenho de Xangô, só que nós trabalhamos num panteão, nós não somos algo isolado. Então, hoje, se eu puder partir da premissa que todos nós temos a energia de todos os orixás. Oxalá é a energia predominante, então, como eu falei, é a nossa fé. E não existe estar na Umbanda, não existe trabalhar na Umbanda sem ter fé. Nós trabalhamos com o invisível, nós trabalhamos com o que não é tangível. Então nós trabalhamos única e exclusivamente com aquilo que nós acreditamos. E esse ponto que firma o que nós acreditamos é a nossa figura de Oxalá. Tá? Em breve eu vou fazer os outros e a gente vai fazendo vídeo a vídeo do que, como é a visão dos orixás de uma forma mais rápida e prática. Abraço a todos, muita axé.